Oi, pessoal, aqui é a Giovana Seconella, atual presidente da Associação dos Estudantes de Medicina do Mato Grosso do Sul, e é com muita alegria que a gente apresenta para vocês o curso Os Pilares para a Estabilidade durante a graduação. A gente selecionou ótimos profissionais para falar de temas-chave no quesito de desenvolvimento, aperfeiçoamento e também desempenho ao longo da graduação, como, por exemplo, suplementação e nutrição, saúde mental, saúde do sono e atividade física, e a gente espera que vocês realmente consigam aproveitar muito esse conteúdo. A gente gostaria de agradecer em especial o Estúdio Soa, que está apoiando a gente no desenvolvimento dessas gravações, e também um agradecimento especial a todos os profissionais que toparam estar com a gente, tiveram aí a disposição e a disponibilidade de tempo para levar esse projeto à frente. É com um grande abraço que eu me despeço. Oi, meu nome é Beatriz Camargo, eu sou nutricionista clínica especialista em doenças crônicas e comportamento alimentar, e na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu acho importantíssimo na nutrição, que é como se alimentar bem dentro de um orçamento e dentro do tempo que a gente tem hoje nessa vida tão corrida que a gente tem. Por que eu acho isso muito importante? Porque quando a gente fala de nutrição, a gente esquece que dos pilares da nutrição e do comer saudável tem que ser a organização. Eu, pessoalmente, nunca fui uma pessoa muito organizada, minha mãe sempre me dava bronca porque meu armário era uma bagunça, mas eu sinto que organizar a nutrição foi uma habilidade que eu conquistei ao longo dos anos e com certeza me ajuda a manter um corpo nutrido e uma casa que funciona, que tem alimentação saudável sempre. Muitas vezes isso é uma queixa que a gente recebe no consultório quando os pacientes se mudam de casa. Vocês que são profissionais da saúde, provavelmente vocês se lembram do degrau que é quando a gente sai da casa dos nossos pais e começa a estudar, por exemplo, às vezes em outra cidade ou às vezes só com uma rotina mais corrida, e isso bagunça completamente a nossa alimentação. Por quê? Na casa dos nossos pais ou na casa dos nossos cuidadores, normalmente existe já uma organização e como se fosse uma máquina funcionando, né? Então, tudo funciona ali de uma maneira já que uma engrenagem gira na outra, dentro dessa organização de comida. Quem compra, quem vai ao mercado, quem guarda, quem cozinha, quem organiza, quem lava a louça. E isso tudo influencia na nossa alimentação saudável. Então, eu brinco às vezes até que a organização é um dos primeiros pontos que a gente tem que trabalhar quando a gente vai falar sobre comer melhor, né? Melhor de saúde, né? Pensando na parte de saúde. E não só de gosto também, porque quanto mais a gente se organiza, melhor é pra gente conseguir comer o que a gente quer no dia a dia, tá bom? De novo, eu preparei alguns slides, eu vou mostrar eles aqui e a gente vai falando sobre esse. Muito bem, então como fazer escolhas saudáveis dentro de um orçamento e de um tempo limitado. Uma coisa que é importante a gente falar aqui é que existem duas coisas importantes num tempo mais limitado, né? Na nutrição dentro de um tempo mais limitado. A gente teve, desde os anos 70, mais ou menos, um êxodo rural no Brasil. Então a gente teve uma mudança de cenário alimentar do brasileiro, quando a gente acaba saindo da zona rural e indo mais para a cidade e tendo trabalhos mais demandantes, mais fora de casa, com menos tempo para se preocupar com a comida. Ao mesmo tempo, a industrialização da comida facilitou algumas coisas, porque fez com que os alimentos durassem mais nas prateleiras, fez com que os alimentos tivessem uma validade maior, mas isso não necessariamente é saudável, né? Quando a gente fala sobre comer saudável dentro de um tempo, muitas vezes a gente fica nesse impasse, né? Nessa sinuca de bico, onde eu tenho que escolher comer melhor, pensando em nutrientes, ou conseguir comer num tempo mais rápido, pensando aqui em alimentos ultraprocessados. O que eu sempre falo é que existe sempre um meio termo, tá? Então existem alimentos que são nutricionalmente balanceados e são processados, tá bom? Mas a gente vai falar sobre eles também. De novo, aqui é um pequeno currículo meu, quem já assistiu minhas outras aulas já viu esse slide. Quem precisar do meu currículo é só me mandar uma mensagem. No final da nossa conversa, eu vou colocar os meus contatos também. Muito bem, então organização, sem dúvida, é a alma do negócio, né? Então a primeira coisa que a gente precisa olhar é a organização. Comprar alimentos só porque eles são ditos saudáveis não vai fazer você comer de forma saudável. Eu gosto muito dessa frase, eu falo muito essa frase para os meus pacientes, porque muitas vezes quando a gente fala sobre comer de maneira saudável dentro de um orçamento, uma das maiores queixas é: eu acabo jogando muita comida fora, eu compro comida saudável, mas ela acaba estragando na minha geladeira, tem aquele alface que eu comprei há 15 dias que ele já tá pedindo socorro no fundo da geladeira. Então, isso acaba fazendo com que a gente gaste mais dinheiro com comida saudável. É claro também que a gente pode fazer aqui um parênteses, onde a gente entende que alimentos muito industrializados
eles podem ser mais baratos. Então, às vezes, um miojo é mais barato do que um pacote de macarrão, né? Jogar comida fora, comprar comida em excesso, não saber como usar essa comida e acabar jogando lá fora é o que faz a alimentação ser uma alimentação mais cara, mais do que pagar o quilo da batata ou o quilo da cenoura, tá bom? Mas a gente vai falar também sobre organização. Muito bem, uma comparação que eu gosto muito de fazer quando a gente fala sobre comer de forma saudável e essa organização que a gente precisa, tanto na questão orçamentária quanto na questão de tempo, é fazer uma comparação com mala de viagem. Então, quando a gente vai fazer uma mala de viagem, a gente não pega todas as roupas que a gente gosta, né? A gente não põe só roupa que a gente gosta dentro da mala. A gente faz um pensamento de para onde eu vou. Quantos dias eu vou viajar? Qual a temperatura do lugar onde eu tô indo? Porque eu posso amar uma roupa minha que é de verão, mas se eu tô indo para um lugar de inverno, essa roupa não pode ir na minha mala. Quer dizer, ou ela até pode, mas ela vai só ocupar espaço. E eu vou acabar voltando com essa roupa, né? E qual roupa que eu gosto de fato que eu vou usar? Porque, de novo, não faz sentido eu levar uma roupa que não vai caber na situação onde eu tô indo, né? Então, quando a gente faz mala de roupa, a gente acaba não só pensando nas roupas que são bonitas ou feias, que eu gosto ou que eu não gosto, mas também a gente vai pensando na situação. Fazer mercado é a mesma coisa. Então, quando eu faço mercado, se eu chegar no mercado e comprar só o que eu gosto, eu não sei onde eu vou usar isso. Ou se é o pior, chegar no mercado e comprar só coisas que eu considero aqui, entre aspas, saudável, eu vou ter um problema depois. Porque se você chegar na parte de hortifruti do mercado e comprar, aqui de novo, entre aspas, só o que for saudável, você vai comprar tudo, né? E se você comprar 7 tipos de verduras diferentes, você vai conseguir comer antes delas estragarem? Não. Todas elas vão estragar na sua geladeira, né? Então, quando a gente vai ao mercado, a gente precisa fazer um pensamento igual ao pensamento de mala. Onde que eu vou usar esses alimentos, né? Eu vou cozinhar ou vou comer na rua? Ingrediente para quantos dias eu vou levar? Eu vou cozinhar nesses dias ou eu só quero abrir a geladeira e acabar pegando alguma coisa lá dentro? Porque senão a gente vai acabar levando coisas para casa que até podem fazer sentido nutricionalmente, mas não fazem sentido dentro da nossa rotina, né? Isso é mais importante. Então, algumas coisas são importantes também quando a gente fala sobre organização, que é organizar é muito mais difícil no começo. O que isso quer dizer? Quer dizer que você fazer uma faxina é muito mais difícil, dá muito mais trabalho do que manter um lugar limpo depois que ele já está limpo, né? Manter o seu armário organizado depois de organizar o seu armário é muito mais fácil. Manter uma organização do dia a dia, da rotina da sua casa de alimentação também é muito mais fácil depois que você começa, mas precisa começar, né? Outra dica que eu sempre dou é compre pensando no hoje e no amanhã. O que isso quer dizer? Essa frase parece um pouco subjetiva, né? Mas quando a gente faz compra de mercado, às vezes a gente acaba fazendo uma compra de que fruta que eu quero comer. Ok, que fruta que eu quero comer? É importante, é uma pergunta importante, que fruta que eu gosto. Mas, se eu estiver pensando na fruta que eu vou comer hoje, pode ser que daqui 2 dias ela já esteja madura demais, ou ela esteja passada, e você vai precisar jogar lá no lixo. Então, por exemplo, se eu vou comprar um cacho de banana, eu preciso comprar bananas maduras para hoje, mas eu também preciso comprar bananas que estejam verde para elas ficarem maduras eventualmente, né? Quando essas que já estão maduras hoje acabarem. Porque se todas elas ficarem maduras ao mesmo tempo, o que você vai fazer? Vai jogar fora, né? Ah, mas eu posso fazer uma receita com essa banana. Sem dúvida nenhuma você pode, mas você vai ter tempo. Ou a banana foi um alimento que você comprou exatamente pela praticidade de passar, pegar e levar embora, né? Porque muitas vezes o que a gente vê aqui é que essa banana acaba virando um estorvo e você precisa jogar lá fora, né? Então, comprar alimentos em diferentes fases de maturação faz com que você consiga ter esse alimento por mais tempo, né? É a mesma coisa entre você comprar um iogurte e comprar alguns com uma validade mais próxima e algumas com uma validade mais longe, né? Porque senão todos eles vão vencer ao mesmo tempo. A terceira dica aqui é usar os eletrodomésticos a seu favor. Isso é uma coisa interessante. A gente às vezes esquece que os eletrodomésticos, eles são invenções feitas para facilitar a nossa vida. Um dos eletrodomésticos que a gente menos usa e mais deveria usar é o freezer, né, o congelador. A gente usa o congelador normalmente para cerveja, para o gelo, talvez para uma carne crua, né? Mas nada disso vai ajudar você
no seu dia a dia, na praticidade do seu dia a dia. Então a gente tem que usar os nossos eletrodomésticos a nosso favor no sentido de o que eu posso deixar pronto no meu freezer, que eu posso só tirar e pôr na air fryer, por exemplo, que é outro eletrodoméstico. Quais são as coisas que eu posso comprar congeladas e deixá-las lá e eu só preciso tirar e pôr direto no micro-ondas ou direto no forno, né? Quais são as coisas que eu vou deixar no meu congelador e colocar direto no liquidificador e fazer uma vitamina, fazer um suco, né? Então, que não necessariamente precisam ser alimentos super industrializados, mas o purê de batata de ontem que você congelou pode virar uma sopa hoje, né? A banana que estava estragando, que você picou e congelou hoje, pode virar uma vitamina amanhã, né? Uma última dica que eu dou, que eu acho que é importante, que é terceirize o que você não sabe, consegue ou quer fazer. Em que sentido? Tudo bem, eu acho que a gente pode se exigir ser uma pessoa organizada, se exigir ter uma habilidade nutricional e culinária dentro da nossa vida, mas tá tudo bem também a gente dar o braço a torcer e entender que a gente às vezes vai ter que terceirizar algumas coisas. Comprar algumas marmitas prontas e deixar no freezer, né? Ou terceirizar alguma parte da preparação desses alimentos, tipo comprar alimentos já lavados ou já picados, porque isso vai fazer com que o seu tempo fique melhor otimizado. É claro que aqui a gente está pensando que eu vou pagar um pouquinho mais caro, então eu posso sacrificar o meu orçamento pensando no meu tempo, né? Então eu posso sempre fazer uma gangorra dentro dessas duas coisas. Aqui, novamente, os meus contatos para quem quiser. Mas eu vou voltar para a câmera para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso de novo, porque eu acho que algumas coisas são importantes a gente conversar quando a gente fala sobre. Perdão. Quando a gente fala sobre uma alimentação dentro de um orçamento também. Existem algumas dicas que são válidas, que é descobrir quais são, dentro da sua cidade, perto da sua casa, as promoções que a gente tem. Por exemplo, aqui do lado da minha casa eu tenho um supermercado que tem promoções de hortifruti na quinta-feira e de açougue na sexta-feira, né? Por que não se planejar para fazer mercado nesses dias? Hoje em dia também a gente tem a facilidade de fazer o delivery de mercado. Então, pedir o mercado via aplicativos e pedir para entregar na sua casa, inclusive nesses dias de promoção. Então, você consegue fazer um pensamento muito mais lógico, tá? Mas eu gostaria principalmente aqui de mostrar para vocês uma outra tela, que é uma tela de um cardápio que eu fiz para minha casa, e que eu sinto que isso é o começo de uma boa organização. Não é um cardápio de quantidades, é um cardápio de organização mesmo. Quais vão ser os alimentos que eu vou fazer? Quais são os alimentos que são viáveis de serem feitos? E como vai ser essa lista de compra para eu conseguir comprar esses alimentos na quantidade certa? Não jogar fora. E não precisar ficar indo no mercado todos os dias. Porque cada vez que a gente vai ao mercado, a gente acaba gastando mais do que a gente imaginava. Muito bem, então aqui a gente tem um cardápio que é um cardápio básico com lista de compra, né? Então veja como eu preparei um cardápio aqui, em especial de almoço, com receitas que podem usar os mesmos ingredientes, fazendo com que essa lista de compra fique menor. Lembra que a gente estava conversando sobre mala de roupa? Então, quando eu vou viajar, vamos supor que eu viajo por uma semana. Eu não vou levar 7 camisetas, e 7 calças, e 7 sapatos. Não. Eu levo sapatos que combinem entre si, com roupas que combinem entre si, para eu conseguir otimizar essa mala. A mesma coisa aqui. Então eu posso otimizar esse cardápio para esse cardápio ficar mais barato. Porque eu estou usando os mesmos alimentos, fazendo uma lista de compra menor. Eu desperdiço menos, eu compro menos e eu consigo usar para vários tipos de preparações. Além disso, a gente pode, de novo, terceirizar coisas que a gente não usa. Então, por exemplo, que a gente não cozinha, por exemplo. Aqui no feijão, eu coloquei, pode pedir no restaurante, pegar na casa da mãe ou sogra, ou fazer em casa. Eu sou uma mulher que não faço feijão na minha casa, porque eu tenho medo de panela de pressão. Mas eu posso comprar no restaurante, que é o que normalmente eu faço, né? Então, a gente precisa sempre ter essa visão de colocar a organização a nosso favor, né? Aqui, pensando numa segunda semana, então, também diferentes preparações usando os mesmos ingredientes para conseguir usar uma lista de compra menor. Aqui, uma terceira semana, tá bom? Coisas que eu sinto que são importantes é a gente conseguir ter essa organização começada e depois continuada, fazer uma manutenção dessa organização do seu dia a dia. Uma última dica que eu sinto que é excelente também quando a gente pensa
em ter uma organização que é prática e também é dentro do orçamento, é ter um orçamento, né? Então, definir um orçamento de quanto você gostaria de gastar de dinheiro com comida no seu mês. Quanto desse dinheiro também vai ser de delivery? O quanto desse delivery vai te ajudar a comer melhor? Por exemplo, pedir uma marmita e pedir uma salada. Comer metade da salada, ou a outra metade eu vou comer hoje com a outra marmita que eu vou comer hoje, por exemplo. Né? Conseguir otimizar o uso dessa comida, o uso desse orçamento e dessa organização faz com que tudo fique mais fácil. Né? Se todos os dias você tiver que cozinhar e tiver que picar toda a cebola, todo o alho, fazer toda a carne, fazer todo o feijão, fica inviável. Mas se você conseguir otimizar esse processo dentro da sua casa, isso vai ficando muito mais fácil. Tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, lá estão meus contatos, vocês podem voltar ao vídeo e ver meus contatos ali. E eu fico muito feliz que vocês tenham chegado até aqui, espero que vocês assistam todas as minhas aulas, e se tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição. Como desenvolver um relacionamento saudável com o comer e com a comida? Quando a gente vai falar de saúde, eu acho que é importante sempre a gente começar esse assunto falando sobre o que é saúde. Pela Organização Mundial da Saúde, quando a gente fala na definição de saúde, não é só não estar doente, e sim um bem-estar geral, biopsicossocial. A mesma coisa a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de comida, porque muitas vezes quando a gente pensa num comer saudável, aqui entre aspas, porque ele não está alinhado com o que é saúde para a Organização Mundial da Saúde, a gente pensa numa alimentação limpa, numa alimentação que tem muitas frutas e verduras, numa alimentação que tem regras, e não necessariamente isso é um bem-estar biopsicossocial na alimentação. Então a gente precisa olhar para a alimentação também nesse lugar onde a saúde é de fato saúde e não só não ter doenças. Faz sentido isso para vocês? Eu espero que sim. Eu preparei alguns slides para a gente conversar sobre esse assunto. Eu vou espelhar ele aqui e a gente começa a conversar, tá bom? Então, vamos lá. Como construir e manter, né, um melhor relacionamento com a comida. Aqui, de novo, a gente tem uma pequena apresentação minha, se essa é a sua primeira aula aqui comigo e você quiser as minhas informações também, no final eu deixo os meus contatos e daí a gente consegue se falar. Então, muito bem, a primeira pergunta que eu faço, e eu gosto muito de fazer essa pergunta, tanto para os pacientes quanto para as pessoas que eu dou aula, que é, se a sua melhor amiga ou seu melhor amigo apresentasse o mesmo relacionamento com a comida que você apresenta hoje, você acharia saudável? Né? Então, às vezes, quando a gente consegue colocar essa pergunta no outro, fica um pouco mais fácil da gente conseguir entender como anda o nosso relacionamento com esse comer, né? Então, o que é o nosso relacionamento com a comida? Então, o comportamento de comer, ele é biopsicossocial. Então, comer de uma maneira saudável vai além só dos nutrientes. Eu sinto que, nutricionalmente falando, a nutrição moderna, ela sempre está muito focada nos nutrientes. E muitas vezes a gente acaba esquecendo que a nutrição vai muito além disso. Sobre isso que a gente vai falar hoje também. Então, uma coisa importante, eu gosto de trazer, quando a gente fala de relacionamento com a comida, eu gosto muito de trazer o assunto sobre transtornos alimentares. Tá? Os transtornos alimentares são transtornos psiquiátricos que têm relacionamento com a comida. Hoje em dia a gente tem 3 grandes transtornos alimentares relacionados no DSM, que é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. E é muito interessante quando a gente passa a olhar para esses transtornos alimentares num olhar comportamental, porque a gente entende que todos eles são sobre um relacionamento com o comer e com a comida que não está saudável, né? E a maioria deles começa com uma dieta restritiva. Então, nem toda dieta é um transtorno alimentar, mas a maioria dos transtornos se iniciaram com uma dieta restritiva. É importante a gente falar disso e eu queria também trazer aqui hoje o assunto do ciclo da dieta. Porque quando a gente fala de construir um relacionamento com a comida e com o comer, a gente precisa entender que a gente nasce comendo, mas o comportamento desse relacionamento com a comida ele é construído ao longo da nossa vida. E uma das primeiras coisas que a gente acaba encontrando quando a gente fala sobre comer são as dietas restritivas, né? O ciclo da dieta é o que ele mostra pra gente como a dieta restritiva, de fato, forma um ciclo e a gente acaba não conseguindo sair dele, né? A gente acaba entrando na dieta e sempre se mantendo nela. Então, o ciclo da dieta ele é feito por uma restrição alimentar visando a perda de peso, que me leva a uma tristeza e uma frustração,
que me leva a ter vontade de alimentos gostosos e, consequentemente, para um exagero alimentar, que me leva a um possível ganho de peso e culpa, a insatisfação corporal, que leva à restrição alimentar, e a gente vai caindo nesse ciclo da dieta. E isso não necessariamente é um bom relacionamento com a comida, mas é um relacionamento que a maioria das pessoas tem. Né? Aqui, quando a gente passa por um ciclo fisiológico da dieta, e eu gosto que a gente olhe para isso, principalmente como profissional da saúde, a gente está falando sobre a restrição alimentar visando a perda de peso, falando sobre uma redução calórica, somado a muito exercício físico. O corpo recebendo menos energia, né, e menos energia do que necessário para a taxa metabólica basal, a quebra de tecido muscular para a gente fazer energia, que é o que a gente chama de gliconeogênese, esse estresse metabólico e redução da taxa metabólica basal acaba fazendo com que o meu corpo entenda isso como um momento de estresse. A taxa metabólica basal diminui, você acaba tendo mais dificuldade de perder peso, isso te traz mais frustração, mais insatisfação corporal, que vai te levar a ter que fazer mais restrição de caloria, tá? Então, aqui quando a gente fala do slide anterior, a gente está falando muito da parte comportamental do ciclo da dieta, e aqui é a parte mais fisiológica, né? Eu gosto de fazer essa explicação também de um jeito que não é sobre comida. Essa é a Tina e a Dora, que são as minhas duas cachorrinhas, tá? Maravilhosas, se alimentam super bem, inclusive estão aqui fazendo barulho, talvez vocês escutem ela. E eu gosto de falar do ciclo fisiológico da dieta com cachorros, porque todo mundo que já teve um cachorro ou tem um cachorro entende o que eu vou dizer. Que é, quando a gente tem um cachorro e esse cachorro para de comer. Esse cachorro para de comer e eventualmente ele começa a ficar triste. E dele começa a ficar em comparação com o cachorro, eu sinto que fica um pouco mais fácil, porque a gente consegue pensar como o nosso cérebro pensaria. Então, se a Dora ou se a Tina param de comer e começam a mostrar esses sinais, para mim são sinais de que essa cachorra está doente, então eu vou levá-la ao veterinário. Né? É a mesma coisa. Então, o seu cérebro, quando ele recebe a, a notícia de que você está comendo menos, fazendo mais exercício e sofrendo as consequências metabólicas disso, ele vai achar que você está em estresse metabólico e vai fazer com que você perca menos peso. Né? Então a gente vai sempre dizer que a dieta restritiva ela vai ter um impacto pouco positivo no relacionamento com a comida, porque na verdade ela vai só trazer mais estresse fisiológico para o seu cérebro. Né? Então, aqui eu coloquei 5 dicas que eu sinto que são práticas e rápidas para a gente falar sobre um bom relacionamento com a comida. Primeiro de tudo é parar de fazer dieta restritiva. Quando a gente fala sobre dieta restritiva, eu estou então de novo falando sobre esse lugar onde a gente come sempre pensando na perda de peso. Então, é um lugar onde a gente está olhando para a comida única e exclusivamente como um problema. Né? Então, não é mais o comer para se nutrir ou comer para se manter vivo, mas é esse relacionamento com a comida que é tóxico e que é voltado para preciso comer para emagrecer ou não posso comer isso porque senão eu vou engordar. Né? Para fazer isso também, a gente segue para a dica número 2, que é respeitar o seu corpo, sua fome e sua saciedade. Quando a gente fala de fome e de saciedade, a gente tem que entender que a sensação de fome e saciedade ela é inata. Então, a gente já nasce com a capacidade de uma regulação calórica. Então, toda criança nasce com a capacidade de entender fisiologicamente o que o corpo dela precisa. Mas a gente, como sociedade, vai moldando os seres humanos a comerem como regras externas, né? Então, de novo, fazer dieta, ou comer menos, ou comer mais. É importante a gente voltar para esse lugar de respeito do corpo, da fome e da saciedade, quando a gente pensa em construir um relacionamento melhor com a comida. Porque assim como todo relacionamento, a gente está falando que ele precisa ser baseado no respeito, né? E o respeito dessas sensações físicas que o seu corpo tem vai ser um dos principais fatores para conseguir desenvolver esse relacionamento saudável. Né? A dica número 3, eu sinto que também é muito, muito importante a gente falar, que é lembrar que comer é alguma coisa, o comer é uma coisa nutricional e não moral. Nos últimos anos também a gente teve uma mudança de pensamento dentro da nutrição, onde a gente começou a fazer muito mais julgamento moral da nutrição do que nutricional. Então, comer certa coisa é boa, comer certa coisa é ruim, né? Comer certa coisa te faz saudável ou te faz um ser humano melhor. Nossa, fulano não janta, ele só come salada, olha que esforçado. Né? Então, fazer esse julgamento moral com a comida faz com que a gente também desenvolva um relacionamento com a comida que acaba sendo muito julgador, que é carregado de vergonha, de culpa. E quando a gente para pensar, esses julgamentos morais, eles não podem caber dentro de
de um tratamento nutricional fisiológico. É que nem medicamento. Tal pessoa usa um medicamento, isso não faz dela mais fraca. Isso só faz dela uma pessoa que faz um tratamento medicamentoso. Então, a gente, como profissional da saúde, a gente precisa treinar, ter menos moralidade, menos julgamento moral com relação a esses tratamentos. Na nutrição é a mesma coisa. Então, para desenvolver um relacionamento saudável, eu preciso fazer com que esse relacionamento seja menos julgador e mais condizente com a realidade nutricional, né? Com o fator de fato nutricional. A dica 4, eu sinto que é uma dica clichê, mas é um clichê que funciona, que é o descasque mais e desembale menos. Então, também dentro da nutrição mais moderna, a gente teve um êxodo rural, a gente teve um desenvolvimento, uma industrialização da alimentação. Isso fez com que a gente comesse cada vez mais alimentos ultraprocessados. Por mais que aqui a gente já não esteja falando tanto de comportamento, esteja falando mais de escolha alimentar, isso também vai ser importante, porque a gente acaba daí fazendo escolhas alimentares que são mais alinhadas com o que a gente quer. E isso leva a gente a ter um relacionamento, de novo, que respeita a questão física, respeita os sinais e sintomas do seu corpo, mas também pensa em nutrir esse seu corpo, né? E, para mim, a dica mais importante, puxando sardinha aqui para o meu lado, é vá a um nutricionista, né? Escolha um profissional da saúde que você sinta que te ajude a fazer esse relacionamento bom com a comida, né? A gente vai conversar mais um pouquinho, eu vou também passar para vocês os meus contatos, mas eu vou deixar eles aqui também para vocês saberem. Para a gente continuar essa nossa conversa, peço desculpa pela minha bagunça que vocês conseguiram ver. Então, de novo, quando a gente fala de um relacionamento com a comida, a gente está indo além do comer, né? O comer é o ato de se alimentar. É ali aquele momento onde você escolhe o que você vai comer e faz essa atitude de comer. Mas o relacionamento com a comida, ele é muito além disso. Ele leva em consideração a sua parte social, a sua cultura, a sua família, a sua religião, as suas vontades, a sua fome, a sua sociedade, né? Então, é importante quando a gente vai construir um relacionamento com a comida, a gente entender que a comida é uma parte do relacionamento. A outra parte é a pessoa que come, tá? Então, olhar para essa nutrição, olhar para esse relacionamento saudável, olhar para esse comer saudável, não só do ponto de vista nutricional e comida, mas também do ponto de vista clínico da pessoa, né? Quem é essa pessoa que está se alimentando? Porque esse relacionamento vai partir dessa pessoa. Uma maçã vai ser sempre uma maçã, mas a pessoa, ela pode mudar, né? Então, embasar esse relacionamento com a comida, com a pessoa que está comendo, também é uma grande dica para a gente conseguir falar sobre desenvolver um relacionamento bom de um jeito mais saudável e mais longo também. Porque, de novo, senão a gente acaba caindo no ciclo da dieta e fazendo dieta para o resto da vida, flutuando de peso para o resto da vida, e só não dá certo, tá bom? Fico muito feliz que vocês tenham chegado até aqui. De novo, vou deixar meus contatos para vocês e eu espero vocês nas próximas aulas. E na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o comer saudável. Se você escutou já a minha aula anterior, se essa for a próxima aula, mas se você não escutou, vai lá e escuta a nossa outra aula que é sobre relacionamento com a comida. A gente já conversou um pouco sobre o que é a saúde dentro da nutrição, mas também qual é a definição de saúde pela Organização Mundial da Saúde. Então, eu vou me repetir aqui dizendo que a definição para a saúde, para a gente, como profissional da saúde, não é só a falta de doença, e sim também o bem-estar completo, biopsico e social. Então, quando a gente vai falar de uma alimentação saudável, a gente também tem que falar disso. Tá bom? Hoje a gente também vai falar sobre quais são os mitos e as verdades e os modismos que a gente acaba tendo dentro da nutrição, que acabam confundindo a nossa cabeça quando a gente vai falar sobre alimentação saudável. A verdade é que se você passear na rua e perguntar para qualquer pessoa o que é uma alimentação saudável, talvez ela possa te falar alimentos saudáveis. E aqui é importante a gente entender a diferença entre o que é uma alimentação saudável e o que são alimentos saudáveis. Dentro da nutrição comportamental, a gente até diz que não existem alimentos saudáveis porque todos os alimentos podem ser saudáveis, assim como muitos alimentos também podem fazer mal. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que não é o alimento sozinho que faz uma alimentação saudável. Por exemplo, e eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que é um exemplo interessante quando a gente pensa em alimentação saudável. Uma vez eu atendi uma paciente
que ela tinha transtorno de compulsão alimentar, que é um transtorno onde a pessoa passa por episódios onde ela acaba comendo muito mais alimento do que ela planejou, de uma maneira muito mais rápida e com uma sensação de culpa e de vergonha. O que parece uma coisa nada saudável. Mas toda vez que ela tinha um momento de compulsão, esse momento de compulsão era por maçã. Sabe aqueles pacotinhos de maçã da Mônica? Então, aquele pacotinho vem entre 16, 18, 20 pequenas maçãs. Ela comia o pacote inteiro. Se você perguntar para alguém se maçã é saudável, a pessoa vai falar que com certeza. Comer 16, 18 ou 20 maçãs dentro de um episódio de compulsão, com sensação de vergonha e culpa, é comer saudável? Não é, né? Então, quando a gente olha para o comer saudável, a gente precisa dar um passinho para trás e não olhar só para a comida, e sim por comer por um completo, né? É sobre isso que a gente vai falar hoje. De novo, eu preparei alguns slides, eu vou mostrar eles aqui e a gente vai falando sobre o assunto. Então, o que é se alimentar de uma forma saudável e balanceada, né? Então, tanto a palavra saudável quanto a palavra balanceada aqui, a gente vai explorar um pouquinho mais elas, para a gente entender o que quer dizer de fato isso, tá bom? Então, primeiro de tudo, de novo, uma apresentação minha. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu currículo, é só vocês entrarem em contato. E de novo, tendo aqui essa visão do que é a saúde para a Organização Mundial da Saúde e, por consequência, para a gente como profissional da saúde. Então, que saúde é o bem-estar? É um bem-estar e não uma ausência de doença. Perdão, esse slide ficou um pouco confuso. Comer de forma saudável é também pensando no bem-estar geral, né? Mas daí vem essas perguntas. E as calorias? E os macronutrientes? E a perda de peso? E a dieta? Porque quando a gente fala de alimentação saudável, muitas vezes o nosso foco está aqui, né? Então, quando a gente pensa numa alimentação saudável, é basicamente isso que a gente pensa. Nos macronutrientes, nas calorias, na questão fisiológica da comida. E eu vou mostrar para vocês, eu espero que até o final da aula a gente fique na mesma página, que comer saudável não necessariamente é só sobre isso. De novo, não estou falando que a gente não vai pensar na comida, mas o comer saudável, ele tem muito mais conteúdo do que só falar sobre nutrientes e calorias, né? Então, eu diria aqui, fazendo um resumo rápido, que comer de forma saudável é comer respeitando o seu corpo físico, né? Então, primeiro de tudo, respeitando sua fome, sua cultura, sua sociedade, onde você tá, o que você tá fazendo, né? E dá para o seu corpo tudo o que ele precisa, quimicamente e socialmente. O que isso quer dizer? Então, voltando para a conversa sobre a minha paciente que comia 16 maçãs. Ao mesmo tempo que ela tinha episódios de compulsão e comia 16 maçãs, ela ia na pizzaria com a família dela e não comia nada, né? Não comia nenhuma fatia de pizza. Então, socialmente, isso também não estava saudável, porque se eu estou num momento, enfim, de socialização com a minha família, e esse momento é um momento de comer, eu não comer e eu ignorar esse momento social também não é saudável, por mais que pizza aqui seja considerado, entre aspas, pouco saudável, né? Então, comer não é só sobre comida. Comer é uma visão, a gente tem que ter uma visão fisiológica, mas também cultural, emocional, socioeconômica do comer, né? Não é olhar só para o que é saudável. Outro exemplo que eu gosto muito de usar aqui, e até eu vou mudar de tela para a gente conversar se olhando, é que há uns anos atrás a gente teve uma moda da quinoa, ou quinoa, não importa como você chama, os dois nomes estão certos. Na alimentação. Então, todo mundo queria comer quinoa o tempo inteiro, as nutricionistas começaram a substituir o arroz pela quinoa. Quinoa é um bom cereal, é uma semente saudável, tem bastante coisa saudável, é uma fonte de proteína, tem menor carga glicêmica do que o arroz, mas ela respeita a nossa cultura? Ela é sociocultural do brasileiro? Ela é um cereal andino, tudo bem, a gente está na América Latina, até perto dos Andes, se a gente for pensar, mas não necessariamente ela faz parte da nossa cultura, assim como faria o arroz e o feijão. Então, ok, ela pode ter nutrientes, mas não necessariamente ela vai ser saudável para uma família de brasileiros que nunca ouviu falar sobre isso, né? Então, a gente precisa ter aqui a percepção que não é só alimentícia, não é só de nutriente, mas também é o que é saudável de fato para essa família, né? E quando a gente fala biopsicossocial, dentro do social, a gente também tem que levar em consideração a parte econômica. Salmão pode ser muito saudável.
É saudável para uma família se endividar só para comer salmão porque tem ômega 3? Ou será que eles podem ter outra fonte de ômega 3? Ou até eles podem ter outras fontes de outras gorduras boas que não necessariamente precisa ignorar ou respeitar a parte econômica dessa família. Porque, de novo, essa alimentação não vai ser saudável se ela trouxer malefícios em outra área da vida, tá bom? Vamos voltar lá para os slides e continuar conversando sobre isso. Então, aqui é um jogo de fotos que eu faço que eu sinto que é interessante, né? Então, eu peço para vocês pensarem nisso. Quando eu mostro essa foto para vocês, quais são as palavras que vêm na cabeça? Né? Como você chamaria essa comida? Ou qual seria aqui os adjetivos que você daria para essa comida, né? Seria algum desses? Então, seriam, isso aqui é porcaria, ou isso aqui é besteira, né? E eu faço aqui um movimento da gente conseguir chamar os alimentos do que eles de fato são. É hambúrguer, é pizza, é uma fritura, é um doce, é um refrigerante, né? E a mesma coisa em alimentos que dessa foto, né? Então, aqui a gente tem outra combinação de alimentos e quando a gente para pensar, talvez a gente tenha aqui adjetivos dados a eles, como, por exemplo, fitness ou saudável. E, ok, são alimentos mais ricos em nutrientes, são alimentos mais densamente nutricionais, mas, na verdade, eles só são frutas, legumes e verduras, né? Então, quando a gente pensa em comer de uma forma mais saudável, não necessariamente, eu adoro esse meme, não necessariamente a gente precisa obrigatoriamente prescrever uma dieta, né? Eu sempre passo esse meme em todas as minhas aulas, porque eu sinto que para nós profissionais da saúde, quando a gente fala de comer saudável, a gente já cai direto nesse lugar da dieta, né? Então, meu Deus, um paciente me solta, eu preciso prescrever uma dieta. Aqui novamente os meus contatos, eu vou passar para vocês depois, para a gente conversar melhor. Mas, então, pensando nesse comer saudável, qual seria o meu grande recado, ou o que eu acho que seria interessante a gente sair dessa aula sabendo? É que o comer saudável vai muito além de alimentos saudáveis. Então, todos os alimentos podem caber numa alimentação saudável, desde que eles sejam colocados de forma respeitosa, desde que a gente respeite fome e saciedade. Uma coisa importante aqui, principalmente se a gente vai falar com profissionais da saúde, e as doenças, né? Então, você pode me questionar, Beatriz, mas você é nutricionista especialista em doença crônica. Como você pode dizer que todos os alimentos são saudáveis? Eu não quero dizer aqui que não existam alimentos que possam prejudicar doenças crônicas. Então, por exemplo, alimentos que são ricos em gordura saturada podem aumentar o colesterol. Para uma pessoa que tem problemas cardiovasculares, isso pode ser um problema. Mas, pensando em balanço dietético, né? Então, quando a gente vai fazer o cálculo nutricional dessa dieta, até 10% dos 30% de lipídios que as calorias desse dia podem vir, 10% podem vir de gordura saturada. Então, quando a gente faz um cálculo nutricional, 30% do valor diário pode vir de lipídios e dentro desses 30%, 10% podem vir de gordura saturada. É pouquinho? É pouquinho. Mas ele pode comer. É claro que balancear isso precisa acontecer de uma forma saudável, ou seja, de uma forma que respeite o bem-estar biopsicossocial, né? Isso não quer dizer que eu vou liberar esse paciente para comer fritura todos os dias. Mas isso também não quer dizer que nunca mais ele pode comer fritura, né? A gente precisa levar em consideração também, e quando a gente fala de comer saudável, isso é importantíssimo, que essa pessoa vai comer pro resto da vida dela. E a gente espera que ela coma de maneira saudável pro resto da vida. É possível? Bom, vou contar a minha idade. Eu tenho 33 anos. É possível eu, com 33 anos, viver até os 93 e nunca mais comer fritura? É impossível. Em algum momento, nos próximos 60 anos, eu vou comer fritura. O importante é que isso aconteça de uma forma saudável. Então, comer de forma balanceada e saudável é pensar em quem eu sou, aonde eu tô, o que eu gosto, como anda a minha alimentação e balancear essa alimentação com tudo isso. Então, a palavra balanceado até faz sentido, mas não no sentido de macronutrientes, no sentido de fato de balanço entre todas as coisas que estão na nossa vida e que fazem a nossa saúde. Isso faz sentido para vocês? Eu espero que sim. Muito obrigada por chegar até aqui nessa aula. De novo, se vocês precisarem do meu contato, eu estou por aqui. Podem me mandar mensagem por todos os canais que eu deixei naquele slide. Combinado? E até a próxima aula.
Qual é a grande diferença entre um comer fisiológico e um comer emocional? E como que a gente pode fazer para diferenciar essas duas fomes, esses dois jeitos de comer, tá bom? Para isso eu preparei alguns slides que eu vou apresentar aqui pra gente também ir acompanhando, e eu gostaria de contar que a gente vai falar sobre essas duas fomes. Na verdade, a gente vai falar sobre 3 fomes diferentes que eu já vou apresentar para vocês, e eu vou abordar esse assunto também de 3 maneiras diferentes. Por quê? Eu sinto que é importante a gente conversar sobre fome para todas as idades. Então, uma das minhas explicações vai ser muito mais didática, quase que voltada para criança. Uma das explicações vai ser um pouco mais intermediária e uma vai ser mais clínica, fisiológica, com a apresentação aqui dos hormônios que estão dentro dessa fome, quais são os sistemas que englobam essas fomes específicas, tá bom? Porque daí eu acho que fica mais interessante a gente conseguir conversar tanto sobre como explicar essas fomes, como entender essas fomes e diferenciar essas fomes internamente na nossa vida, mas também como fazer isso para os nossos pacientes, para as pessoas ao nosso redor, tá bom? Então, eu vou mudar de tela aqui pra gente falar sobre isso. Muito bem, vou voltar aqui. Então, o que é o comer emocional e o que é o comer fisiológico e como identificar essas duas coisas. Aqui é uma apresentação minha só, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, depois eu mando para vocês se vocês quiserem. E aqui é um desenho que eu faço com muita frequência para todos os meus pacientes quando a gente vai falar sobre as fomes, tá? Então, esse é um desenho do trato gastrointestinal, do coração e do cérebro. Por quê? A gente vai sempre falar que existem esses 3 lugares onde a gente vai comer, que é a fome, a emoção e a vontade. Por que eu gosto de fazer esse desenho? Porque esse desenho, ele mostra que cada uma dessas fomes, cada um desses porquês no se alimentar, eles moram em lugares diferentes dentro do nosso corpo. Isso é importante, a gente precisa conseguir entender que as fomes são diferentes. Elas moram em lugares diferentes, elas têm sinais diferentes e, por consequência, o que a gente vai comer e o jeito que a gente vai comer precisa ser diferente. Não tem como eu usar um alimento que é feito para vontade, para fome física, ou usar um alimento de fome física para matar a vontade, porque ela não vai acontecer. Tá bom? Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente para ficar um pouco mais fácil, mas eu também vou voltando aqui para essa imagem. Então, uma das explicações, que foi a explicação que eu falei que eu faço, que é a explicação mais didática, né, que normalmente eu uso até para as crianças no consultório, mas também uso para os adultos, é essa aqui, tá? Essa aqui explica bem aonde mora cada uma dessas fomes. Então, a gente tem a fome da barriga, a fome do coração e a fome da cabeça ou da boca. Tá? Eu vou explicando cada uma delas para ficar um pouco mais fácil. Passando para os próximos slides vai fazer sentido. Então, a gente tem a fome da barriga, que é a fome física, a fome fisiológica, né? Onde ela mora? Na barriga, né? Então, é a fome que acontece dentro do nosso estômago, é a fome fisiológica. A gente tem a fome do coração, e ela é a fome do coração porque ela é a fome emocional, né? Se a gente for pensar clinicamente, ela mora dentro do coração? Não, né? Mas a gente fala que sim, porque o coração é a parte associada às emoções, então fica mais fácil do paciente entender que a fome do coração é aquela fome onde a gente não necessariamente está com fome, mas o nosso coração está pedindo alguma coisa, né? Já quando a gente fala da fome da cabeça ou da fome da boca, pra mim é a fome mais interessante da gente conversar, porque ela é o que a gente chama de vontade. E por que ela mora na cabeça ou na boca? Porque quando a gente fala sobre vontade, a gente está falando sobre a vontade de sentir um sabor. Por consequência, isso acontece dentro da nossa boca, né? E é um sabor que tem aqui um vínculo, uma memória, né? Você tem conhecimento desse sabor. E isso mora dentro da nossa cabeça, tá bom? Então, a gente vai ter essas 3 grandes fomes. É claro que a gente tem os nomes clínicos para elas, né? Então, a fome da barriga ou a fome física é chamada de fome fisiológica. A fome emocional, ela é a fome do coração. E a vontade ou a fome da boca é o que a gente chama de fome hedônica, né? Eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas, porque eu sinto que é importante aqui, de novo, a gente discernir quais são os sinais e sintomas, quais são os avisos que o nosso corpo dá quando ele fala em cada uma dessas fomes. Tá? Então, quando a gente fala de fome fisiológica, seria a fome que a gente coloca aqui entre aspas como fome real. E por que eu coloco entre aspas? Eu nem gosto muito de chamar essa fome de fome real. Todas as fomes são reais. Essa fome, ela só é fisiológica, tá? Então, ela é a necessidade física de volume de comida dentro da sua barriga. Então, é quando a sua barriga, o seu estômago está só, né, vazio, e ele precisa dessa
desse volume de comida. Então, você precisa comer pensando no volume, né? Então, aqui é outra coisa interessante da gente conversar, é que a fome fisiológica, um dos sinais da fome fisiológica, acontece por um hormônio chamado grelina, tá? Que é um hormônio que é produzido majoritariamente dentro do nosso estômago. Esse hormônio ele vai até o nosso cérebro e fala: e aí, vamos comer? Estamos aqui com a barriga vazia. Precisamos desse volume de comida. A fome fisiológica, ela tem a ver com a nutrição per se, assim, né? Com a nutrição de macronutriente, tá? Então aqui é onde a gente tem que se preocupar com os macronutrientes, porque o que a nossa barriga conhece é volume de comida e macronutriente, né? Dentro da nossa barriga a gente não sente sabor, a gente sente sabor lá na boca, que é uma coisa que a gente vai falar mais pra frente. Então, a fome fisiológica, ela é a necessidade do volume e do macronutriente que o nosso corpo tá precisando. Uma coisa importante aqui, quando a gente fala de nutrição, de fome, de saciedade, é que pro nosso corpo sentir fome, eu preciso de pouca coisa. Preciso de um estômago vazio, preciso de uma grelina. Mas, pro meu corpo e pro meu cérebro entender saciedade, eu preciso de quase 6 hormônios e outros muitos gatilhos e avisos dentro do meu cérebro. Por que isso é importante dizer? Porque fisiologicamente é mais fácil eu reconhecer a fome do que a saciedade. Isso é um sistema evolutivo, né? Então, é importante para o nosso corpo fisiológico entender a fome logo para conseguir comer. O grande problema é que, quando a gente vive num mundo moderno como o nosso, isso pode acabar levando a mais um comer mais exagerado, um comer fora da sensação de saciedade. E isso pode fazer ganho de peso e trazer outras doenças metabólicas, né? Então, é importante a gente lembrar disso, que a fome é mais fácil de ser reconhecida do que a saciedade. Quando a gente passa para a fome emocional ou a fome hedônica, que elas são aqui, eu brinco que elas são da goela para cima, elas são as fomes que são relacionadas com o sistema nervoso central, né? Então, a fome hedônica, principalmente, ela está relacionada com o nosso sistema límbico. Dentro do nosso sistema nervoso central, dentro do nosso cérebro, a gente tem esse lugar que é o sistema límbico. Ele é responsável pela parte do comportamento. Então, tudo que é relacionado com o comportamento, com a parte de desejos, com as partes sociais, estão dentro do sistema límbico, inclusive o sistema de recompensa, né, que é também um dos gatilhos que faz a fome emocional. Então, falando aqui de fome emocional e de fome hedônica, a gente está falando que aqui não é um comer por volume, aqui é um comer por conhecimento, né? É um comer por, nossa, isso aqui me lembra alguma coisa, quero comer esse alimento em específico. Voltando um pouquinho aqui, quando a gente fala das 3 grandes fomes, o que a gente precisa entender? Que a fome fisiológica tem a ver com a necessidade nutricional e de volume, a fome emocional e a fome hedônica tem a ver com o sabor da comida, tá? Então, a gente vai ver essas diferenças aqui pra frente, onde a gente precisa entender, de novo, que a fome fisiológica tem a ver com volume, a fome hedônica e emocional, elas têm a ver com o sistema de recompensa do nosso cérebro. Mas qual é a grande diferença entre a vontade, que é a fome hedônica, e a fome emocional? Na verdade, a fome hedônica, ela está relacionada com um alimento específico, né? Estou com vontade de bolinho de chuva porque minha avó fazia bolinho de chuva. Existe um vínculo emocional, mas a minha vontade está relacionada com o prazer, com a parte hedônica do comer. Diferente do comer emocional, que ele está muito mais relacionado com o se distrair de um sentimento desconfortável, tá? A fome emocional, ela é uma fome ensinada socialmente, reforçada socialmente, mais do que ensinada até, e a gente vai fazendo isso ao longo da vida, né? O grande, meu Deus, estou triste, vou comer alguma coisa. Então, é importante a gente entender que no comer emocional, a gente tem o foco na distração, e o comer hedônico, a gente tem o foco na vontade do sabor desse alimento. Então aqui, fazendo frases que a gente falaria em cada uma dessas fomes, a gente tem, dentro do comer hedônico, nossa, eu queria muito comer aquela coisa porque eu estou com uma vontade específica de sentir aquele sabor, né? Então, estou com vontade de comer sorvete de pistache, por exemplo, tá? Na fome emocional, não. Eu estou me sentindo tão estressada que eu comeria qualquer coisa, né? Esse qualquer coisa tô me sentindo tão estressada que se eu entrasse na sorveteria eu comeria qualquer tipo de sorvete. Ou se tivesse qualquer sorvete no meu freezer eu abriria e comeria só pra me distrair dessa sensação desconfortável, né?
Diferente aqui da fome fisiológica ou da fome da barriga, que é o nosso, eu tô com tanta fome que eu comeria um boi. A frase eu comeria um boi, ela tá relacionada com o volume, né? Então, a grande diferença aqui que a gente sempre vai notar é isso, é que o comer fisiológico, ele tem a ver com o volume. Tá? Então, quando a gente vai conversar sobre as diferentes fomes, a gente pode conversar sobre essas frases, né? Quais são os sintomas, quais são os pensamentos, quais são as frases que esse paciente ou que essa pessoa está falando, e isso vai ajudar a gente a conseguir discernir cada uma dessas fomes, tá bom? Aqui estão os meus contatos para vocês copiarem. Eu também vou mandar eles para vocês, caso vocês queiram entrar em contato comigo. Voltando aqui para a gente se ver de novo. Eu gostaria de agradecer todo mundo que já assistiu essa aula. Se vocês ficaram com qualquer dúvida, eu estou à disposição. E a gente vai falar muito mais nas minhas próximas aulas sobre fome, sobre saciedade, sobre comer, sobre o comportamento de comer e outras coisas de nutrição, uma visão da nutrição um pouco mais diferente, mais comportamental, tá bom? Eu espero vocês em todas as aulas e qualquer coisa, eu tô por aqui. Nutrição, emoção, produtividade e estabilidade. Primeiro de tudo, eu queria falar que a aula de hoje, talvez eu mostre para vocês um lugar da nutrição que é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Quando a gente fala de nutrição, muitas vezes a gente acaba caindo num lugar do o que a gente está comendo. E tá tudo bem, na nutrição tradicional a gente vai de fato olhar para isso, olhar para os alimentos, olhar para os macronutrientes. E tá tudo bem, de novo, a gente vai olhar para isso. Isso também é importante. A parte bioquímica da nutrição, ela sempre vai fazer sentido, mas quando a gente olha para um âmbito mais comportamental da nutrição, a gente acaba olhando também para um âmbito mais do jeito que a gente se alimenta, o comportamento de fato que a gente se alimenta. Não é só sobre o que eu estou comendo, mas também por que eu estou comendo. Não é só os macronutrientes que eu estou ingerindo, mas por que eu estou ingerindo eles. Tá bom? Então, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu vou mostrar alguns slides aqui. Eles são mais curtos do que os slides da vez passada, mas é porque eu acredito que talvez eu fale mais. Mas a gente vai passando e, claro que se vocês tiverem qualquer dúvida, no final vai ter o meu contato e vocês podem entrar em contato comigo. Vamos lá? Muito bem. Vou colocar meus slides aqui. Então, a gente vai falar qual é a relação... É esse slide mesmo. Qual a relação da alimentação com as emoções, produtividade e estabilidade? Muito bem. De novo, aqui a gente tem uma pequena apresentação sobre o meu currículo. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. Mas eu queria começar, então, falando sobre o que é o comer, né? Às vezes a gente se esquece que o comer, ele é um comportamento. Assim como vários outros comportamentos que você tem na sua vida. E como muitos comportamentos, ele é biopsicossocial. O que a gente quer dizer quando a gente fala que comer é um comportamento biopsicossocial? A gente quer falar que esse é um comportamento atravessado por multifatores. Então, o comer ele não é só atravessado pela nossa vontade de perda de peso. O comer ele não é só atravessado pela doença crônica que a gente pode ter. E ele não é só atravessado pelos alimentos que estão na minha frente, né? O comer, ele é um comportamento muito mais abrangente, ele é atravessado por muito mais coisas, então ele é biopsicossocial. Então o comer, ele tem um fator biológico. A gente sempre vai falar que o comer, principalmente ali um comer fisiológico, ele tem uma parte de biologia, né? É o seu corpo físico pedindo e mandando que você coma certas coisas. É o seu corpo físico digerindo bem ou não certas coisas, né? Porque quando a gente vai ver, por exemplo, existem pessoas que têm intolerância à lactose. Isso é uma questão biológica influenciando no comportamento alimentar, tá bom? A gente sempre vai ter um fator psíquico, que é um pouco do que a gente vai falar hoje, né? O comer, ele é interno, mas ele também é externo. Ele é interno e ele também é atravessado por tudo que você já viveu. Então, toda a parte psico do comportamento do comer, ele tá atrelado com a parte interna nossa, com o que a gente já viveu, com o que a gente pensa, como a gente foi instruído, a nossa cultura, muitas vezes a nossa religião, né? E daí também a gente já começa a cair na parte social, né? Então, comer é um comportamento social, não é um comportamento que você faz sozinho, tá? Isso é importante porque quando a gente vai falar de qual é a relação entre as emoções, a produtividade e a estabilidade no dia a dia, pensando na alimentação, a gente precisa entender que se eu estou falando de um comportamento que tem multifatores, né, que é um comportamento multifatorial, a gente vai saber
que ele vai impactar em todas essas coisas, né? E sempre também a gente vai falar que é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que o biopsicossocial influencia o que eu escolho, o social, ele acaba também tendo um impacto tanto no meu psico quanto no meu bio. E a gente vai falar disso também mais pra frente. Muito bem, então o que a gente também vai falar quando a gente fala de comportamento? O comportamento, muitas vezes a gente tem essa sensação de que o comportamento é só ação, né? Então a gente fala, enfim, o comportamento alimentar é só eu pegar o garfo ali e comer de boca aberta, comer rápido, comer devagar, né? Mas a gente vai falar que a alimentação ela é uma soma também entre o afeto e a cognição. Então, o comportamento alimentar é uma soma desses três grandes fatores, por isso vai ter implicações tanto emocionais quanto cognitivas e de produção, né? Então, no seu dia a dia. A gente precisa entender que quando a gente fala do comer, a gente vai ter questões. Assim, o comer impacta a nossa emoção, a emoção impacta como a gente escolhe o que a gente come. A parte de produtividade também, por exemplo, se você tenta fazer uma dieta muito restritiva e não comer carboidrato porque você sente que você precisa perder peso, isso vai ter um impacto também no como o seu corpo funciona, né? Qual é o tamanho, a quantidade de energia que você vai ter para funcionar no seu dia a dia. Essa é uma frase que eu gosto muito de falar para quase todos os meus pacientes, que é: quando a gente pensa no comer emocional, às vezes a gente acha que a gente aprende isso dos filmes de romance, né? Ah, a mocinha termina com o namorado e toma um sorvete. Ou da música sertaneja, o homem é traído e vai beber cerveja no bar, né? Ok. Esse discurso é um discurso sobre comer emocional, que também é muito sexista, é muito pautado na nossa cultura e na nossa sociedade, mas a gente se esquece que o comer emocional, ele vem muito antes do que isso, né? Então, o comer emocional, ele vem quando a gente nasce. Então, a única vez que você vai comer só por fome, então, única e exclusivamente por fome, é quando você mama na sua mãe, quando você nasce, tá? Se você nasceu, você vai ter ali uma reserva energética que vai acabar e você vai precisar ser amamentado. Nesse momento, esse momento de alimentação, ele é atravessado por afetos. Ele é atravessado por uma mãe que te segura, por uma mãe que canta para você, por uma mãe que te olha. Então, enquanto você está se alimentando, fazendo esse primeiro comportamento alimentar, você está sendo atravessado por outras coisas que são sociais, culturais e de afeto. Isso faz com que todas as próximas refeições, dali para diante, para o resto da sua vida inteira, tenha um fator emocional atrelado, tá? Então, daí o bebê chora, a gente põe ele no peito, daí o bebê chora, a gente vê se ele quer comer alguma coisa, daí a criança chora, a gente dá um pirulito, daí a menina perde o namorado, a gente dá o sorvete, tá? Então, a gente precisa entender que sempre vai existir uma relação entre a parte emocional com a parte da comida, porque a gente aprende isso muito cedo e é fisiológico, tá? A alimentação não é só puramente alimentação, né? E daí eu sempre coloco esse meme que peraí, mas então como a gente pode comer sem a influência emocional? E eu sempre pergunto, tá, mas por quê? Por que que a gente gostaria de comer sem a influência emocional? Pensando que a influência emocional na hora de comer é um fator fisiológico evolutivo que te ajuda, né, a buscar a comida. Então, não necessariamente comer de maneira emocional vai te levar para um lugar ruim. É claro, comer apenas de maneira emocional, sim, vai levar você para um lugar ruim. Tanto que na nossa outra aula que a gente falou sobre o comer hedônico, o comer emocional e o comer fisiológico, a gente precisa entender que a gente vai ter todos essas fomes, todos esses jeitos de comer, e eles precisam flutuar na nossa vida, né? Mas não tem como. E eu nem recomendaria a gente ir para um caminho onde a gente busca comer sem nenhuma influência emocional. Porque aquele bolinho de chuva sempre vai lembrar sua avó. Porque aquele dia que sua mãe fez canja quando você estava doente sempre vai lembrar sua mãe. E essa influência emocional no comer não necessariamente é um problema, tá bom? Então, a gente precisa saber disso, né? Existe, tudo bem, era o que a gente estava falando das fomes na outra aula. E sempre vai existir o fator fisiológico do combustível do seu corpo, né? Mas a gente não pode excluir o fato de que a gente é um ser social e afetivo e vai existir um vínculo social e afetivo
quando a gente pensa no comer. Então aqui eu coloquei algumas frases que é: eu como para matar a fome, mas eu também como para acalmar a saudade. Eu como para o meu corpo conseguir fazer o que ele precisa. E tá tudo bem, né? De novo, quando a gente fala de uma nutrição tradicional, onde única e exclusivamente você precisa comer alguma coisa pela nutrição, a gente acaba excluindo a parte mais complexa do ser humano, que é mais biopsicossocial, né? Então, comer nunca é só sobre se alimentar de nutrientes. Comer é sempre uma ponte entre você e o seu mundo. Por que isso? Quando a gente pensa tanto na parte nutricional, de macronutrientes, de produtividade, de como o seu corpo vai funcionar, a gente também precisa pensar na parte comportamental, tá bom? Eu acho que eu acho que é importante a gente sempre falar dessas coisas para a gente conseguir entender que o comer é muito mais complexo do que a gente imagina. Muitas vezes, e na maioria das pessoas, e eu converso muito isso com os pacientes e com as pessoas da minha vida, a gente é ensinado desde muito cedo julgamentos morais com relação à comida. E que a gente acaba se envolvendo com a alimentação de uma maneira muito. Isso aqui é nutriente, isso aqui pode, isso aqui não pode. E quando a gente vai falar sobre a relação do comer com a emoção, a gente precisa entender de novo o quão complexo é o ser humano e o quão complexo é o comportamento alimentar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham chegado até aqui. Eu já deixei no slide anterior os meus contatos, mas se vocês precisarem de mim, é só mandar por ali ou me procurar, não tem problema nenhum. E a gente se vê na próxima aula. Chegamos então ao final do nosso curso Os Pilares para a Estabilidade durante a Graduação. A Associação dos Estudantes de Medicina do Mato Grosso do Sul, a EMED-MS, espera que você tenha aproveitado essa iniciativa e possa estar acompanhando os nossos próximos projetos por vir. A gente espera que isso tenha agregado a sua formação e não se esqueça, claro, de acompanhar as nossas redes sociais, a emed.ms, curtir aqui esse vídeo e também nos seguir no YouTube. Até mais!